Olá, bem-vindos ao CDLcast de hoje. Hoje nós estamos aqui com a presença de um judoca muito conhecido, querido, simpático, que é o Flávio Canto. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Bem-vindo à cidade, né? A capital do agronegócio. Quase capital do Brasil, né? Tá crescendo tanto. Mais um pouquinho seremos capital do Brasil. Flávio, é um prazer tê-lo aqui conosco, principalmente por ser esse atleta, esse ex-atleta, mas também muito atuante agora, né? Nessa parte de projetos, palestras, então muito bem-vindo. Não, obrigado a vocês, estou adorando aqui. A gente chegou hoje de manhã, mas está com uma agenda aqui bem corrida, assim, mas está dando para conhecer bastante coisa. Não sabia que a cidade era tão recente, descobri agora há pouco, né? Que tem 38 anos, né? 38 anos só. E ela é tão grande, né? Pelo menos pra gente que eu não tinha vindo para cá ainda, já fui muito para Cuiabá. Em termos de importância para o Brasil, e agora estou descobrindo que ela é mais nova que eu. Estou ficando velho, né? Bom. Flávio, como começou a sua vida como atleta? Assim? Como iniciou essa questão tão forte na sua vida? Eu tenho uma família que sempre foi muito ligada em esporte. E na época não tinha internet como tem hoje, né? Então a gente se movimentava muito mais. E eu comecei pela natação. Uns 2 anos tinha asma, então fui nessa linha prescrição médica. E eu com 14 anos, 13 para 14, eu comecei a fazer judô. Uma idade em teoria mais tarde, né? Para você começar com pretensões olímpicas, mas comecei com a pessoa certa, com o Geraldo Bernardes, o meu técnico de vida toda, né? Que mudou minha vida. Então ele foi aos poucos. Eu entrei porque eu sofria bullying na escola, fui meio que para me vingar de quem me batia e acabei ficando encantado com o judô e comecei a olhar para esse caminho do alto rendimento. E com o Geraldo era técnico da seleção, tem 7 medalhas olímpicas como treinador, eu estava com a pessoa certa. E aí ele foi me ensinando a sonhar grande. E aí com o tempo eu fui chegando. Flávio, uma das questões que a gente sempre comenta em questão dos jogos, né, da Olimpíada. Qual que é a sensação de estar numa Olimpíada? A Olimpíada é uma competição assim mágica, ela acontece 4 em 4 anos, você sabe que você pode estar na última oportunidade, porque você não sabe 4 anos depois se você vai estar bem, se você não vai estar bem, obrigado. Então é sempre, tem uma carga psicológica muito maior do que qualquer outra competição, mas ao mesmo tempo tem uma magia que nenhuma outra tem. A gente brinca que na Olimpíada é o lugar onde tudo pode acontecer. A gente vê azarões sendo campeões, você vê o cara favorito perdendo de primeira. Então você sabe que é uma competição que tudo, né, é possível. E ao mesmo tempo você divide esse palco, né, a vila, com todos os esportes. Então é muito diferente. Você está andando assim, de repente passa o Roger Federer. Aí daqui a pouco passa o Michael Phelps. Então você está nesse universo. Então é muito especial, assim, você ter a sensação ali quando você chega e fala, caramba, eu estou entre esse pessoal todo, que coisa mágica, né? Então é muito, muito legal. E principalmente quando você está lá e ganha medalha e começa a tocar o hino nacional. Qual é a sensação? Eu fui em situações ganhando e não ganhando medalha, né? E fui como reserva já também, então eu tenho respeito. E fui como, né, do teu lado aí, como, né, no jornalismo. Então eu já experimentei Olimpíadas de várias maneiras e todas elas foram espetaculares, assim, especiais. A que eu fui como reserva, eu estava muito chateado, mas foi incrível. Aqui eu fui, lutei bem, não ganhei medalha. Aqui eu ganhei medalha. E aqui eu fui trabalhar, né? E vou trabalhar de novo nessa, nos bastidores. É tanta história ali para você se inspirar que você sai diferente. Quando você mergulha numa Olimpíada, para mim sempre foi assim. Você vê um cara batendo um recorde mundial, é uma mensagem que de alguma maneira vem para mim também, né? De que a gente é capaz de fazer mais do que a gente achava. De que esporte e Olimpíada tem essa história. E ao mesmo tempo uma maneira de você criar, né, uma arena para competições saudáveis, né, sadias. A gente está vivendo agora várias guerras, né, no mundo, e você tem na Olimpíada um ambiente onde você luta, mas você depois se respeita, né? Antes e depois você se cumprimenta, você sai junto. Então é uma utopia, assim, para mim, muito de como a gente poderia ser, sabe? A gente fala do esporte, mas isso não é só no judô. O atleta ele precisa ter muita disciplina. Como que é essa palavra para os atletas, assim, que estão iniciando e para aqueles que estão já finalizando a sua carreira? É inegociável, né? A disciplina, ela, se não existir, você tá fora, né? Você não tem sonho para você realizar. Você precisa dela o tempo inteiro.
E disciplina tem a ver com escolhas, né? Tem a ver com você estar sempre atento às escolhas que você faz, né? Aquelas que parecem pequenas, mas que quando elas se acumulam, elas se tornam definitivas no sucesso ou não, né? De uma caminhada. E elas são diárias, né? Toda hora você tem que estar fazendo escolhas. Então, quando você se imagina, eu quero ser um grande atleta, você precisa estar preparado para fazer as tantas escolhas que você precisará fazer. Isso envolve não ir no aniversário do primo, perder um casamento que você está no Japão competindo, perder o nascimento do afilhado, e tudo isso são as escolhas que você faz, você não pode ter tudo, né? E quando você resolve ser atleta, você faz essas escolhas, e essas escolhas precisam de disciplina. Se você não fizer todos os dias, você não chega. A gente fala muito sobre, no esporte, a questão dos valores. Quais são os valores hoje que você carrega, que o esporte te deu? Eu fui formado, né? Minha família é maravilhosa, mas o esporte foi um grande formador para mim. Acho que a primeira coisa, o esporte ensina a perder, né? Ele te prepara para perder. E o judô, especialmente, ele te educa nesse sentido, porque você começa aprendendo a cair, para depois aprender a derrubar. Então a ideia é que quando você se torna um exímio caidor, né? Você sabe cair bem, você está preparado para lutar. Se você não souber cair, você nem começa a lutar. Então é um paradigma de formação muito sutil, assim, muito especial. E eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que eu enfrento melhor, né? O nome do nosso instituto, ele é uma homenagem a essa história do esporte que a gente resolveu batizar de reação, né? E o judô, ele é uma metáfora, você cai, você derruba, mas você está o tempo inteiro se levantando também, né? Então, reação, para mim, é talvez a grande lição que o esporte ensina. E quando você está falando de uma criança com esse mundo muito veloz, né? Você acaba tendo pouca paciência, a criança é menos paciente. É uma geração, a gente brinca, que quer conquistar sem construir, né? Então você, quando trabalha o esporte na formação, você começa a educar nesse sentido, né? Que não tem conquista sem construção, que quando você perde, você tem um aprendizado, depende de você perceber, e você volta para a próxima luta com alguma novidade. Então acho que essa jornada de educação que o esporte propicia é realmente fundamental para você ter uma formação plena. Falando do Instituto Reação, que você acabou de comentar, ele completa agora dia 10 de abril 20 anos. Na verdade, a gente está até mais velho. A gente vai completar 21 de fundação e 24 de existência, né? E hoje a gente está em 12 polos em 5 estados. Um deles é o Mato Grosso. A gente tem 2 polos no Cuiabá, com o Davi Moura, que hoje é secretário adjunto do esporte, um cara muito querido, foi o número 1 do mundo no judô, meu grande amigo, e ele é o responsável pelo Reação aqui no estado e também pelo Reação Olímpico, né? Tem muita história legal lá, né? A gente já formou desde campeã olímpica, campeã mundial, é médico, engenheiro, advogado, tudo que a gente pode imaginar, a gente tem lá. Isso era uma vontade sua? Sempre foi? Como que surgiu no Instituto? Eu acho que tem uma inspiração da minha cidade, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, que é uma cidade que você tem mais de 20% morando em favela. Você tem montanha, então você tem esses números são vistos o tempo inteiro. E eu sempre achei aquilo muito duro, assim, muito esquisito, assim. Eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa. E como eu sabia fazer judô, eu achei que era uma boa tentativa de dar aula de judô e ver o que acontecia. E eu comecei a perceber que aquilo era muito poderoso, né? Você criava uma cultura de time para aqueles alunos que os mantinham ali acolhidos e se sentindo, aqui é meu espaço, né? E a gente começou a ver que isso era muito bom. E a partir dos valores que a gente ensinava para eles, né? Coragem, resiliência, humildade, persistência, eles iam levando isso além do tatame, melhorando na escola, melhorando em casa. E aí a gente viu, isso é bom, né? E aí a gente começou a ampliar. Hoje a Reação tem vários programas, o esporte é um deles, né? A gente não acredita numa formação sem o esporte junto, sem a arte marcial no nosso caso. A gente tem um programa de educação, um programa de bolsista, um programa olímpico, um programa de conexão com o mercado de trabalho, um programa para as mães, que é o Reação com Elas. Hoje são 160 colaboradores em 12 polos e 5 estados. E um monte de história legal para contar. Como que você consegue se dividir? Com instituto, com palestra? Café. Café é outro companheiro. Bastante café. Eu tenho uma dificuldade para falar não.
Porque eu sempre acho que tudo vai dar Vai tempo. dar Tá? pra fazer. Segundo as pessoas que me conhecem falam que eu vivo num tempo diferente. Tá? Mas eu gosto de gente, eu gosto de rodar, eu tô sempre viajando. Eu tô hoje aqui, estava ontem em Sinop, amanhã estou em São José dos Campos, na segunda estou indo para Itália. Minha vida é uma loucura, assim, para as pessoas que têm uma rotina mais organizada. A minha rotina é caótica, assim, né? Dentro dessa rotina, eu sempre tenho uma curiosidade. E uma das curiosidades eu tenho. Tem alguma história durante esse tempo de atleta que você lembra e fala, aquele dia aconteceu tal coisa? Sempre tem, né? Uma história boa, uma ruim, que te marcou. Assim, você lembra alguma coisa? Escolhe qual o padrão que você quer. Se é boa, se é ruim, se é triste, se é feliz. Feliz. Não vou falar de tristeza não. Uma história feliz. Não, feliz tem várias. Acho que a vida é feita de tristezas e alegrias, derrotas e vitórias, né? Então eu vou ter todas elas como todos nós temos, né? Você tem as suas, eu tenho várias. Eu acho que uma história para mim muito marcante foi a medalha olímpica, porque meu pai, ele tinha 2 meses antes quase morrido, ele teve um infarto importante e ele precisou se recuperar para fazer uma cirurgia de risco e eu precisei, de alguma maneira, me manter treinando para chegar competitivo na Olimpíada. E o meu pai acabou se recuperando e a gente foi junto para a Olimpíada. Ele foi, obviamente, não estava na vila, mas estava com a minha família. E eu tenho um dos dias mais felizes da minha vida foi a comemoração depois da medalha com ele vivo e com a minha família toda. Eu lembro daquela Olimpíada de 2004, me lembro desse jantar, mais do que do dia da luta. Então esse para mim foi um dia muito feliz. Até o meu filho nascer talvez tenha sido o dia mais importante da minha vida. Como você se prepara agora que a gente está, né? A Olimpíada chegando já. Como que você se prepara antes? Eu digo porque você foi, né, foi um atleta importante e agora você está do outro lado, né? Que é o comentando, o jornalismo, e a gente sabe que é tudo muito rápido, né? É outro mundo para você. A minha transição de carreira foi direto para a TV, né? Eu parei em 2011, dezembro, janeiro, fevereiro, eu já estava começando a trabalhar fazendo um programa, apresentando um programa chamado Corujão do Esporte na Globo. Eu lembro que o 3º programa já foi ao vivo. Foi para mim, assim, uma loucura fazer um programa ao vivo. Eu diria que eu tive sorte que era um programa que passava no horário que não tinha, apesar de ser Globo, né? Não era um programa tão visado, era um programa 1h, sexta-feira. Então eu pude, durante alguns anos, errar bastante e não ser tão percebido, né? Eu acho que eu demorei talvez uns 7, 8 anos para perceber que eu estava de alguma maneira à vontade naquele lugar. Então foi um processo assim longo e você está nesse papel hoje que eu também já estive muitas vezes, né, de entrevistando as outras pessoas. Eu em determinado momento, e isso acontece muito também como palestrante, né, que eu faço muita palestra, eu fiz as pazes com o que eu tinha, né, porque você durante muito tempo você fica preocupado com o que o outro vai pensar de você. Aí você vai fazer um programa, será que o pessoal está gostando, será que não está? Mesma coisa numa palestra, né? Aí chegou um momento que eu acho que tem a ver com a idade também. Você começa a se preocupar um pouco menos e começa a se preocupar com você, né? Como é que eu estou me sentindo aqui? Eu estou entregando... Eu me preparei para... Eu estudei meu entrevistado. Se eu tiver feito a minha parte, eu vou ser quem eu sou e é o que eu tenho, né? Eu não tenho nada além do que eu sou. Uma palestra é a mesma coisa, uma entrevista é a mesma coisa. Então, mas eu demorei 8 anos para viver isso de verdade. Então hoje eu diria que se eu for fazer um programa, eu vou muito tranquilo. Antigamente era desespero, nervosismo. A maturidade traz isso, né? Traz, acho que uma autoconfiança, mas no meu caso não é uma autoconfiança de marra, não. É uma autoconfiança do sentido de... Eu sou o que eu sou, é isso que eu posso te dar. Eu tô te dando o que eu sou, eu não tô te dando nada além, nem mais nem menos, é o que eu sou. Aí você vai mais tranquilo. E hoje, Flávio, você pratica esporte? Pratico bastante. No avião, no hotel? Não, mas eu assim, todo dia praticamente, agora a gente está em 2 escolas aqui na região, uma em Sinop e uma em Sorriso, a São Petros. A gente tem uma startup de educação que leva o esporte para a educação física da escola e a gente também toca o contraturno de algumas escolas. Hoje tem umas 70 escolas. Então vou aproveitar e vou passear, vou conhecer, a primeira vez que eu estou vindo aqui para Sorriso. Então lá vai ter um tatame, então lá eu já vou treinar com a garotada também. Então hoje o meu treino foi meio bagunçado, mas eu treinei. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá que eu tô derrubando, tô caindo, tô brincando lá de judô.
Mas normalmente 6 vezes por semana eu faço pelo menos 1 hora de atividade. Surfo, corro, malho, nado, treino, judô, jiu-jitsu, eu sou bem ativo. Flávio, como é para você estar hoje no Mato Grosso e aqui na CDL Sorriso? Porque nós também desenvolvemos um projeto, né? Inclusive o professor de judô de vocês é o mesmo professor de judô que dá aula nessa escola que eu vou visitar daqui a pouco. O projeto Conduz é um orgulho para nós aqui da CDL proporcionar isso a todas as crianças aqui, dos nossos associados. Hoje, para você, o que representa estar aqui? A nossa instituição, né? CDL Sorriso, Mato Grosso. Para mim é muito impressionante ver a velocidade, né, de crescimento aqui de Sorriso. E espaços como esse, né, fazem tudo isso acontecer, né? Então você tem CDL ajudando a organizar e montar, organizar times, né, que eu acho que acaba fazendo isso, levar suporte para quem precisa. E isso vai definindo o sucesso da cidade, né? Você ter esse crescimento tão rápido tem a ver com empresas como essa que vão organizando a casa, né? Então, para mim é muito legal conhecer Sorriso e conhecer pessoas como vocês também, né? Então, o pessoal brinca, né? Você conhece, vou viajar para a Itália agora, né? Mas eu vou ficar com italianos lá, é mais legal. Então, eu vou conhecer, não vou só conhecer a Itália, eu vou conhecer os italianos, vou viver uma experiência com eles. Então, quando eu estou numa cidade como essa, para mim é mais legal do que conhecer só Sorriso, eu conhecer... Como é que fala quem nasce em Sorriso? É o quê? Sorrisense. Sorrisense. Vou conhecer sorrisenses, empresas sorrisenses. A gente vai ter a palestra com o Sebrae Sicredi mais tarde. Estou super empolgado de conhecer mais gente ainda. Já tem 1000 pessoas, né, Marcelo? Caraca, tô até preocupado agora. Gente pra caramba, né? Mas aí vou conhecer um monte de gente, olha que legal. Claro, eu queria que você desse, né, uma mensagem, mandasse uma mensagem, né, para todos os jovens, para os nossos associados que estão em casa assistindo você, né, como atleta, como empreendedor, como pessoa, como brasileiro. Bom, acho que recado é valorizem, a gente está falando um pouco de reação, né? Valorizem os dias ruins, né? São esses dias que mais contam na nossa jornada, né? E esses dias devem ser definidos por boas reações. O que a gente faz com um dia ruim? Como é que a gente transforma ele lá na frente, quando eu me lembrar daquele momento, numa história que não terminou ali, né? Que teve algum aprendizado, alguma coisa legal que aconteceu dali. O reação, a melhor parte da minha vida surge de uma derrota, né? De uma derrota para a Olimpíada de Sydney. Eu fui como reserva, achei que eu ia ganhar medalha, não fui nem para lutar. E de lá, quando eu volto para o Reação, para o Rio, eu percebo que é hora de dar um outro caminho também para minha vida. Mas eu conto a história do Reação por essa perspectiva, né? Aquela história da derrota, ela foi uma parte de uma outra história que se transformou numa boa história. Então, talvez o conselho se vocês sonham grande, né? Eu acho que todo mundo merece sonhar grande. Prepare-se para os dias ruins, né? São eles que contam. O que a gente pode esperar agora nessa Olimpíada do judô, né? Com os judocas indo para lá? A gente tem uma geração no masculino, boa parte da equipe é uma equipe renovada, então é uma equipe que tem esse desafio de ter um grande resultado. Mas a gente tem 2 categorias, especialmente a do Carguinin, que foi medalhista olímpico na última, e do Schmidt, que tem boas chances. Tem o veterano Rafael Silva, o Baby, também com alguma chance. Já tem 2 medalhas, né? Um cara gigante, literalmente, né? Aquele gigante mesmo. E no feminino a gente tem a Bia no pesado, a Mayra Guiar e a Rafaela Silva com as grandes chances. Então eu tenho falado assim, eu acho que 2 medalhas é um prognóstico assim, realista do que podemos ter nessa Olimpíada no judô. Mas podemos superar esse número. Vamos torcer. Flávio, ficamos muito felizes com a sua presença aqui em Sorriso. Espero que você volte, que você tenha gostado, principalmente de ter vindo aqui na CDL Sorriso, falar um pouquinho sobre sua vida, sua instituição. Queremos te agradecer. Eu que agradeço. Parabéns aí por tudo, parabéns também pelo projeto, né, pelo Conduz. Sim. Vou ficar sempre torcendo e acompanhando o sucesso de vocês. Muito obrigada. Obrigado. CDL Cast fica por aqui. Até a próxima. A gente se vê.